Fala pessoal, professor Edgar aqui. Nesse vídeo falaremos sobre confiabilidade de sistemas, conceitos. A confiabilidade de sistemas é uma medida da capacidade de um sistema executar suas funções de maneira satisfatória durante um determinado período de tempo, sob condições específicas e sem falhas. É um atributo fundamental para garantir a qualidade e a eficiência de sistemas complexos, como equipamentos eletrônicos, software, infraestrutura de rede, sistemas de transporte, entre outros. Então aqui já podemos ver a importância da confiabilidade para os sistemas, pois é ela que garante a eficiência e a efetividade no funcionamento dos sistemas. A confiabilidade de um sistema composto por um agrupamento de componentes dependerá das confiabilidades desses componentes e da forma como estão relacionados, ou seja, como estão montados. Ou seja, um componente influencia na confiabilidade do sistema como um todo. O cálculo da confiabilidade de sistemas segue as regras de cálculo de probabilidades. A seguir estão alguns conceitos chaves relacionados à confiabilidade de sistemas. Falha. Uma falha ocorre quando um sistema não executa sua função conforme esperado. Ela pode ser causada por defeitos de hardware, erros de software, problemas de comunicação, entre outros fatores. Além disso, quando a gente analisa um componente como um todo, a gente tem que verificar o que exatamente nós estamos considerando como condições de contorno. Por exemplo, o motor ele deixa de funcionar quando na sua ponta do eixo, ele falha quando na ponta do eixo ele não fornece a velocidade e o torque especificados para determinada atividade. Então, por exemplo, se ele tem um problema, se ele tem um dano numa aleta dele, um dano numa aleta não é uma falha na aleta, mas não é uma falha no motor. Então a gente precisa entender muito bem as condições de contorno e o que nós estamos analisando em si, para determinar o que é ou não a falha de um item. Tempo médio entre falhas, MTBF, Mean Time Between Failure. O MTBF ou MTBF é uma medida estatística da confiabilidade de um sistema. Ele representa o tempo médio decorrido entre duas falhas consecutivas, por isso between, entre falhas. Quanto maior o MTBF, maior a confiabilidade do sistema. Por quê? Imagine que você tem dois componentes. Quanto maior o intervalo de falhas entre essa máquina, esse sistema, analisa uma máquina lá e essa máquina demora muito a falhar. Então, a confiabilidade é maior, porque o MTBF é maior. Agora, quando você tem uma máquina que ela falha no intervalo de tempo muito curto, o MTBF dela é pequeno, é bem reduzido, e, portanto, a confiabilidade do sistema como um todo é reduzida também, ou seja, ela é menor. Tempo médio para reparo, MTTR, Mean Time to Repair. O MTTR é o tempo médio necessário para reparar um sistema após uma falha. Quanto menor o MTTR, mais rápido o sistema é restaurado à operação normal. Ou seja, deseja-se, dentro da manutenção industrial, que o tempo médio de reparo seja o menor possível. O ideal é que não exista falha, o ideal é que não tenha que reparar. Ora, como é praticamente impossível que não haja uma reparação no sistema em algum momento, ou seja, a falha ela é inerente aos sistemas. Quando eu tenho um MTTR muito alto, significa que eu estou demorando muito tempo para colocar esse item em funcionamento novamente. E a minha empresa está perdendo qualidade, está perdendo dinheiro, está perdendo produtividade. Então, quanto mais rápido eu faço a manutenção do sistema, eu trago de volta o componente, a máquina, o sistema ao funcionamento correto, melhor para a organização, porque o meu tempo médio de reparo é menor. A disponibilidade, ela nada mais é do que uma medida de probabilidade de um sistema estar operacional e pronto para executar suas funções quando necessário. Ou seja, a máquina está disponível quando eu preciso. É calculada como a razão entre o tempo de operação do sistema e o tempo total de observação. Redundância.
Aqui tem um termo muito importante que a gente utiliza nos nossos sistemas quando a gente fala de confiabilidade. A redundância ela é uma estratégia utilizada para aumentar a confiabilidade de sistemas. Consiste em adicionar componentes extras ao sistema de modo que, se um componente falhar, o outro assuma a sua função. Isso ajuda a reduzir o tempo de inatividade e aumentar a disponibilidade. Locais onde é imprescindível, ou a gente pode até utilizar o termo que é inerente, né? A disponibilidade é inerente ao sistema. Na UTI, não posso depender do fornecimento de energia da concessionária para que a UTI do hospital ela funcione, né? Ela tenha abastecimento de energia. Não posso depender. Então eu tenho que ter gerador, eu tenho que ter estabilizador, eu tenho que ter no break. Eu não posso ter de modo algum oscilação no fornecimento de energia dentro da UTI e não posso ter, obviamente, a falta desta energia. Por isso eu preciso ter redundância, porque a redundância vai garantir como o sistema vai funcionar. O médico está lá abrindo o paciente, está fazendo uma operação no cérebro, no coração, uma operação que seja muito delicada, até que não seja extremamente delicada, mas enfim, é uma operação que exige que não haja em qualquer momento a falha no fornecimento de energia, por isso a redundância no sistema. Isso vale para outras atividades, essa daqui é um exemplo. Testes de confiabilidade. Os testes de confiabilidade eles são realizados para avaliar a capacidade de um sistema de resistir a falhas e operar em condições adversas. Eles envolvem a simulação de situações de estresse e o monitoramento do desempenho do sistema ao longo do tempo. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva é uma estratégia de gerenciamento utilizada para evitar falhas nos sistemas. Consiste em realizar as inspeções regulares, manutenção e substituição dos componentes antes que ocorram falhas. E decorrente da manutenção preventiva, a gente tem manutenção preditiva, prescritiva, prognóstica, todos esses tipos de manutenção que tem por objetivo evitar que a falha ocorra. E se for identificado que essa falha ela é inerente, ela irá acontecer, eu tenho a previsibilidade e eu já tenho uma ação corretiva preparada antes que essa falha ocorra, de modo que no momento que a falha estiver na iminência de ocorrer, eu já tenha uma possibilidade de substituição e eu ative a minha redundância. E por fim, a análise de falhas. A análise de falhas é o processo de investigação das causas raiz ou causas raízes de uma falha em um sistema. Ela ajuda a identificar as vulnerabilidades do sistema e a implementar medidas corretivas para evitar as recorrências no futuro. Então eu preciso fazer essa análise das falhas de modo que eu tenha uma ação preventiva. Eu aprenda com a situação atual, eu identifique as potencialidades de melhoria, eu identifique as fragilidades no meu sistema e assim eu consiga evitar futuras recorrências. É para isso que eu faço análise de falhas. Então, pessoal, nessa aula nós falamos sobre alguns conceitos que envolvem a confiabilidade dos sistemas. Falamos que a confiabilidade é uma medida estatística e probabilística. Falamos também da importância de análise de falha, da manutenção, da intervenção correta, da previsibilidade do sistema e também da importância da redundância. Tudo isso, todos esses conceitos que nós discutimos, eles são extremamente importantes para as aulas que estão aí no nosso sistema, na nossa playlist e nas nossas aulas, tá bom? Então não deixe de tirar as dúvidas, de fazer as anotações e até uma próxima aula.